A tia vai lacrar você, filho. Desculpa beijar você. Joca está sendo preparado para o voo de Guarulhos, São Paulo, a Sinop, Mato Grosso. São 6h12 da manhã de segunda-feira. Para animais grandes, são de 8 a 12 lacres. Como ele é calminho, eu vou colocar 8. Ele é lindo demais, gente. A funcionária da Gol, a empresa responsável pelo transporte, avisa. Vai ser a última a embarcar, tá? Pelo tamanho? Não, é porque tem um lugar certo dele ficar. Ele vai no porão da aeronave, como normalmente acontece nas companhias aéreas em caso de animais de grande porte. Joca pesa 45 quilos. João segue para o embarque, com a certeza de que cerca de 3 horas depois estaria junto ao Joca. Quando eu cheguei em Sinop, uma responsável da Gol me ligou e ela falou assim, João, teve um erro e eles colocaram o seu cachorro em outro voo. E esse voo foi para Fortaleza. A passagem de volta para Guarulhos já está aqui comigo. O Joca está aguardando o voo para voltar para Guarulhos e você encontrar com ele lá. Ele vai chegar por volta das 4 da tarde. Com isso, Joca iria passar 10 horas trancado na caixa. O Fantástico teve acesso a imagens exclusivas do momento em que o avião está em solo cearense. Depois, ele passa no carrinho dentro da caixa de transporte. Está a caminho do outro avião para voltar para São Paulo. Aí o Renato, que eu não sei quem é esse Renato, começou a mandar foto para mim. A companhia recebeu o Joca em Fortaleza e que ele estava bem e que ele estava recebendo água. Pronto, ó, cachorrinho tranquilo, tem água. Querido do papai, bebê. Ó, tá tranquilinho, bonitinho, tá bom? Vai retornar lá pra Guarulhos. 12h38. O avião com Joca começa a sair de Fortaleza rumo a São Paulo. O que aconteceu depois, o Brasil inteiro ficou sabendo. Aí eu vi ele morto. Eu lembro que eu passei a mão nele, ele estava molhado ainda. O cachorro tá aqui dentro, morto, morto, morto. Ele tinha 5 anos, ele era saudável, ele era feliz. Porque Joca saiu vivo e foi entregue sem vida ao João, é a pergunta que 2 delegados tentam responder. É a primeira vez que eu me deparo com um caso que gera assim tanta repercussão. Nós passamos numa fase em que o animal simplesmente era visto como um objeto, como uma propriedade. A polícia de Fortaleza já ouviu informalmente 5 testemunhas. O tempo em que ele ficou aqui em Fortaleza foi esse, de aproximadamente 40 minutos. Então a gente pode dizer que durante esses 40 minutos, só 5 minutos ele ficou fora de um espaço coberto? Vamos confirmar essa linha de investigação com os depoimentos que ainda serão colhidos na próxima semana. Quando ele foi colocado dentro da aeronave que ia trazer ele de volta para São Paulo, ele estava vivo? Sim. E eu perguntava, cadê o veterinário? Uma veterinária foi chamada horas depois apenas para testar o óbito por parada cardiorrespiratória. Acho que foi a minha mãe ou a minha irmã que gravou ela falando que provavelmente a morte dele da cardiorrespiratória foi por conta do calor. O fato de ter salivação no entorno pode ser que houve ali realmente um caso de hipertermia. Mas a necrópsia ela vai conseguir elucidar isso. Hipertermia é o que? O calor? Calor excessivo. Ele tratou o cachorro como bagagem. Não dá para você tratar um ser vivo como bagagem. Mostramos as imagens do Joca em Fortaleza, do lado de fora do avião, para a veterinária Rita Erickson. O ideal realmente seria a gente ter um controle de climatização ou até mesmo um termômetro dentro da caixa. E no mundo ideal, a gente teria um ser humano o tempo inteiro acompanhando a carga viva. A caixa de transporte em que Joca foi colocado era da companhia aérea. Se eles têm a caixa, então eu acreditava que era uma caixa mais segura para ele. João pagou R$ 2.400 pelo transporte. Quando a caixa chegou, com ele, viram que tinha etiquetas de outras cidades na caixa. Para um cachorro de 13 quilos, que não era do Joca. E essa etiqueta aqui, que é a verde, que está escrito conteúdo Chiara, estava de todos os lados da caixa. Então eles não se atentaram nem saber o nome dele. Não tinha etiqueta dele? Não, não tinha. Não é a primeira vez que companhias aéreas cometem erros durante o transporte de animais. Só eu já contei aqui no Fantástico as histórias da Mel, do Tom,
do Zion, da Pandora e agora o Joca. 2015. Mel, essa caramelo, sai de São Paulo rumo a Salvador e some. 2019. Tom embarca de São Paulo para Vitória e é entregue morto para o Davi. Colocaram a mão nele, parecia que ele tinha saído do forno. É um serviço caro e se dá errado, deu errado, se vira. 2021. O filhote Zion voa de São Paulo ao Rio e morre horas após o desembarque. No laudo, constataram hipertermia e uma das causas é a exposição ao calor. 2021. Pandora. A cachorrinha fugiu numa conexão em São Paulo. Dá pra gente ver ela nitidamente passeando. Tá. Assustada. Mas ninguém foi atrás, né? Nenhuma reação. Pandora foi localizada na área do aeroporto 45 dias depois. Quantos casos você tem de pessoas que transportaram animais em aviões e que tiveram um transporte inadequado? Eu tenho 9 casos. Então agora é chegada a hora de falar, basta, tem que ter uma regulamentação. O Ministério de Portos e Aeroportos quer regular o transporte de animais. A ideia é vocês terem um protocolo único aqui no Brasil? Exatamente. Uma das ideias que surgiu é a possibilidade do rastreamento dentro do transporte animal. Eu acho que essa questão do que aconteceu com o Joca, né, com o cão, vai servir do marco regulatório para a gente poder avançar na direção de uma política de segurança permanente. Nos Estados Unidos, são mais de 2 milhões de animais por ano nos aviões pelo país. Uma boa parte passa pelo JFK, o principal aeroporto de Nova York. Nos últimos anos, o aumento da demanda foi tanto que decidiram construir um terminal exclusivo para os animais que viajam no compartimento de cargas. O serviço é pago à parte e custa a partir de $35, o equivalente a R$130. Os pets chamados de apoio emocional, para quem sofre de ansiedade ou ataque de pânico, por exemplo, podem viajar junto com seus tutores, independentemente do tamanho ou peso. Nos Estados Unidos, é bem mais fácil comprovar essa situação do que no Brasil. Nós acompanhamos o embarque do Ben e do Mochi. Primeiro, os passageiros passam por uma rápida avaliação médica para checar se estão bem para viajar. Se eles estão estressados, nós brincamos com eles ou tocamos uma playlist que acalma os animais. Isso é cientificamente comprovado. A música é a mesma para cães e gatos? Eu pergunto. Não, os estudos mostram que gatos gostam mais de jazz, já os cães são mais ecléticos. Olha, a música funcionou, viu? Olha só como o Ben tá relaxado. O terminal recebe 10 mil animais por ano. Recebemos cães, gatos e cavalos com mais frequência, mas estamos preparados para tudo. Tem até uma piscina que podemos congelar para receber pinguins. A estrutura funciona 24 horas por dia e os animais podem dormir lá. Está começando agora o procedimento de embarque do Mochi. Ela está colocando ele dentro dessa caixa, que daqui vai direto para o avião. A gente consegue ver os aviões ali, o pátio do aeroporto. Nós avisamos as companhias que os animais precisam viajar numa temperatura de até 27 graus. Se há um problema no voo, o animal geralmente tem que aguardar num galpão, onde a temperatura pode passar dos 33 graus. Então, no auge do verão ou do inverno, trazemos os bichinhos para cá, mesmo se não forem nossos clientes. No Brasil, ano passado, 80 mil pets viajaram de avião. 9 em cada 10 vão na cabine. O ideal, desde 2021, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária já solicitou que tenha um veterinário responsável em todos os aeroportos. A gente acaba orientando as pessoas a optar por levar seu animal se for uma viagem muito longa, se for uma mudança. O João estava indo morar em Sorriso, em Mato Grosso, para um novo trabalho. Ele sempre foi meu companheiro porque sempre foi eu e ele. Todos os lugares que eu fui, ele sempre esteve comigo. Quando que você fez essa tatuagem? Faz tempo, foi o ano passado. Eu fiz chorando porque eu falei, nossa, tomara que ele dure muitos anos. A Gol não quis gravar entrevista e enviou uma nota. Até que o processo de investigação possa nos dar as respostas para melhorar controles e rever processos, tomamos a decisão imediata de suspender a prestação do serviço.
A empresa pede desculpas pelo acontecimento no caso do cachorro Joca e diz que não transporta animais como bagagens. Joca presente! Joca presente! Joca presente! Joca presente! Joca presente! Hoje, o João está rodeado de gente que nem conhece, mas que está junto com ele. E não é só o humano que está nessa causa pedindo justiça por Joca. Eu vou lutar pelo Joca para que nenhum cachorro mais passe por isso. Ele vai ser lembrado por conta disso.